O Sasuke é um dos personagens mais poderosos de toda a obra de Naruto. Ao longo de toda a sua trajetória, nós acompanhamos a sua evolução e vimos como ele ficou extremamente poderoso. Mas sobre a sua escala de poder, quando Sasuke atingiu o nível Kage? Depois de ter feito um vídeo analisando quando Naruto chegou nesse patamar, eu me senti na obrigação de fazer um falando quando que o Sasuke chegou nesse nível. Confesso pra vocês que, diferente do Naruto, que teve uma evolução progressiva e linear, o Sasuke passou por momentos em que ele ganhou poder e por situações em que ele foi nerfado. Guarde bem essa informação, porque ela é crucial para a conclusão da nossa análise e eu explico melhor mais tarde. Se você não me conhece, eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo e bora lá! Bom, eu acredito que vale a pena salientar que o termo nível Kage é demasiado genérico se olharmos do ponto de vista que existiram Kages que fugiram à regra, como Hashirama, por exemplo, que foi considerado um deus shinobi e com poder colossal bem além dos Kages comuns, ou o Chojuro, que não tem um nível de poder tão alto assim. Mas em resumo, o nível Kage é justamente quando um ninja alcança um patamar de poder comparável ao de um Kage. Em relação ao Sasuke, nós sabemos que ele sempre foi considerado um gênio. Como herdeiro do clã Uchiha, ele tinha talento natural e uma propensão a aprender com facilidade. Não à toa, com 7 anos ele foi capaz de dominar a técnica de assinatura de seu clã, o Jutsu Bola de Fogo. Além disso, em pouco tempo ele dominou o Taijutsu do Rock Lee e no mesmo período aprendeu o Chidori, que é uma técnica de rank A, e tudo isso só reforça que ele era de fato um prodígio. No Vale do Fim, vemos o Sasuke progredir ainda mais, porque ao despertar o Sharingan de 3 Tomoes, os seus atributos visuais foram amplificados, o que naquele momento o permitiu antecipar e reagir aos movimentos do Naruto. E não só isso, bem como ele dominou a marca da maldição nível 2, que proporcionou um aumento substancial de força, velocidade e resistência. Em todo caso, eu acredito que você vai concordar comigo que aquele estava longe de ter atingido o nível Kage, mas de qualquer forma, no final do clássico, Sasuke mostrou que o seu poder tinha evoluído de uma forma considerável. No início do Shippuden, fica evidente o quanto o Uchiha havia evoluído em relação à sua versão do clássico. Quando o time 7 finalmente o reencontra, ele demonstrou estar em um patamar muito superior, exibindo uma velocidade impressionante e um altíssimo poder de reação, ao ponto de se deslocar de forma rápida e quase que imperceptível. Essa evolução foi resultado de um intenso período de treinamento ao lado do Orochimaru, em que durante esse tempo, o Sasuke não apenas reforçou os fundamentos básicos como Taijutsu e Ninjutsu, mas também trabalhou profundamente o seu controle de chakra, tornando-se capaz de moldá-lo e utilizá-lo de maneira mais eficiente. Além disso, seu domínio sobre o Sharingan se tornou ainda mais refinado, o permitindo não apenas antecipar ataques, bem como criar aberturas e responder a situações de combate com uma precisão ainda mais cirúrgica. E não para por aí, porque outro ponto que merece destaque é a ampliação do seu arsenal de técnicas, onde ele passou a explorar variações mais complexas do Chidori e ele também podia usar invocações de cobras da caverna Ryuchi. Para completar, ele incorporou o uso do Kenjutsu, mostrando grande habilidade no manuseio da espada com cortes rápidos e precisos. Ele demonstrou essa capacidade de forma impressionante ao enfrentar sozinho um exército de 1000 homens, derrotando todos eles sem precisar matar nenhum inimigo. Esse feito é realmente absurdo. No entanto, apesar de toda essa demonstração de habilidade, infelizmente nós não vimos o Sasuke dessa versão enfrentando um ninja de alto calibre em específico, a não ser o Orochimaru. Mas mesmo nesse confronto, o Sannin foi pego desprevenido, debilitado, enquanto ele estava acamado, o que significa que esse combate não se trata de um parâmetro confiável para medir o verdadeiro potencial do Sasuke. Mesmo assim, vale a citação para ajudar a contextualizar o nível de suas habilidades daquele momento, porque em seguida, o Uchiha deu um pequeno salto no que se refere aos seus atributos ao absorver o Orochimaru. E essa absorção o permitiu usar vários jutsus de cobras, técnicas de substituição, e ele pôde contar com a recuperação física mais rápida. Essa versão é comumente chamada de Sasuke Hebi, devido ao nome que ele deu à sua equipe. E de fato, o Sasuke ficou temporariamente mais forte e podemos dizer que essa é uma versão melhorada se comparada à anterior. Mas calma que logo mais a gente faz uma comparação de todas as versões dele. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like aí no vídeo. Bom, essa nova força foi posta à prova no duelo contra o Deidara. O Sasuke conseguiu reagir a praticamente todos os ataques dele, resistindo tanto ao C4 quanto até mesmo ao C0. Embora muitos considerem que o roteiro dessa luta foi um pouco forçado, é inegável que o Uchiha se saiu muito bem, utilizando criatividade e inteligência para neutralizar
ataques que poderiam ter sido fatais. E apesar dele ter sobrevivido, ele precisou ficar alguns dias se recuperando para finalmente enfrentar o Itachi. Esse confronto é sem dúvidas um dos momentos mais decisivos de sua trajetória até então. Nessa luta o Sasuke mostrou muita maturidade e ele soube utilizar bem cada recurso que dispunha. Inclusive, é nesse duelo que o vemos utilizar uma das técnicas mais mortais de toda a obra, que é o Kirin. Entretanto, apesar de toda a força exibida, a vitória sobre o Itachi trouxe um downgrade inesperado. Ao final da batalha, ele perdeu a marca da maldição e todas as técnicas que havia adquirido a partir da absorção do Orochimaru. E isso significa que ele não apenas voltava a depender de suas habilidades naturais, como também precisava reajustar o seu estilo de combate. Ou seja, essa versão é até mesmo inferior à mostrada no começo do Shippuden. Apesar dessa perda, quando ele descobre a verdade por trás do Itachi e do massacre do clã Uchiha, esse momento emocional impulsionou o despertar do Mangekyo Sharingan, concedendo-lhe novas habilidades. Nessa fase da história, os fãs costumam dizer que era o Sasuke da versão Taka, já que ele mudou o nome do time dele. Um dos primeiros desafios desse novo poder foi o confronto com o Killer Bee, um dos shinobis mais fortes da época e o Jinchuriki da 8 Caudas. E vale lembrar que mesmo com a ajuda dos demais integrantes do time Taka, por muito pouco o Sasuke não perdeu a vida, e foi nessa luta que o vemos utilizar o Amaterasu e o Kagutsuchi pela primeira vez. Logo depois ele participou da invasão à Conferência dos 5 Kages e tacou o terror por lá. Ele bateu de frente com o Raikage-A, enfrentou o Chi, que era um Jonin de elite, e o derrotou relativamente fácil, e ainda suportou os ataques combinados da Temari, do Gaara, do Darui e do Kankuro, utilizando o Susanoo. Obviamente o Uchiha não era capaz de derrotar todos ao mesmo tempo, então ele fez um recuo estratégico e foi atrás do Danzo, o Hokage provisório. Apesar da idade avançada, o Danzo era um adversário extremamente poderoso. Ele possuía células do Hashirama, vários Sharingans e tinha maestria no uso do elemento vento. Ainda assim, o Sasuke conseguiu contornar tudo isso e se saiu vitorioso, algo que deixou o Kakashi estarrecido devido ao fato de ele ter derrotado um oponente tão formidável. Só que esse curto período de batalhas intensas trouxe um preço alto, onde ele ficou praticamente cego devido ao uso excessivo do Mangekyo Sharingan. Para recuperar a visão, ele pediu ao Obito que transplantasse os olhos do Itachi, obtendo assim o Mangekyo Sharingan Eterno. Desse modo, ele podia usar e abusar do uso das técnicas oculares sem se preocupar com o desgaste decorrente do uso. E agora, vamos aos questionamentos. Como eu disse lá atrás, o Sasuke do Shippuden teve momentos em que ele ganhou e perdeu força. Por exemplo, depois de absorver o Orochimaru, ele teve um pequeno aumento nos seus atributos, ainda que temporariamente, que até o ajudaram a vencer o Deidara, como nessa cena em que a cobra o protege das explosões, ou nessa outra que ele as utiliza para compensar a perca da sua asa. Lembre-se, ele não era o mesmo Sasuke do começo do Shippuden, que na minha opinião, naquela época estava no nível de um Jonin de elite. Já nessa nova versão, ele estava sim mais forte, mesmo que tenha sido por pouco tempo. Muita gente usa a figura do Deidara e essa luta em si como critério definitivo para dizer que o Sasuke estava no nível Kage, justamente porque Sakatsuki derrotou o Gaara. Mas claro, não podemos esquecer que o Kazekage estava em desvantagem, já que ele precisava proteger toda a Vila da Areia. Mas isso não diminui o fato de que o Deidara era muito forte sim, e esse efeito do Uchiha é deveras plausível. O Sasuke o fez esgotar todos os seus recursos ao ponto de ele ter que apelar para uma técnica kamikaze, e querendo ou não, ele sobreviveu, e isso o torna vitorioso. Depois na luta contra o Itachi, ele mostra que estava muito maduro e que preparou seu mental para aquele momento. Isso mostra que o treinamento com o tio Orochi foi formidável. E mais, ele também tinha o Kirin, que é uma técnica de Rank S, cujo poder é altamente destrutivo. Por isso, eu acredito que nessa fase do Shippuden, o Sasuke Hebi estava sim no nível Kage, porque além de contar com as habilidades do Sannin das Cobras e de ter a marca da maldição, ele tinha uma técnica muito apelona. E se não fosse por tudo isso que ele tinha à disposição, talvez o resultado das lutas contra o Itachi e o Deidara teriam sido diferentes, e é indubitável que os dois estavam no nível Kage. Mas calma, porque depois que o Itachi retirou a marca da maldição e removeu o Orochimaru de dentro do seu irmão, esse downgrade impactou demais no nível do Sasuke, de modo que podemos dizer que ele voltou ao status de poder de um Jonin. Só que logo mais essa perca de poder foi compensada após ele despertar o Mangekyo Sharingan, que na minha concepção valeu a pena, já que ele obteve o Amaterasu e o Susanoo, sendo duas técnicas excelentes. Mas a mentalidade inabalável de antes, ele não tinha mais. Basta relembrar como ele mandou bem contra o Itachi e o Deidara. O seu psicológico era mais frio e equilibrado. Porém, com os novos olhos, o orgulho e a prepotência tomaram conta dele. E aqui ele não tinha mais o fator regenerativo das cobras e nem a marca da maldição. Tanto que ele chegou ao ponto de subestimar o Killer Bee e quase foi pro saco. Em seguida ele vai à cúpula dos 5 Kages, bate de frente com todo mundo e começa a usar o Mangekyo sem controle algum. E sejamos sinceros, ele
até que teve um bom desempenho contra o Raikage, se olharmos bem. Aí quando chegou outros oponentes, inclusive o Kazekage, a melhor coisa que ele poderia ter feito era sair dali, e foi o que ele fez. O seu objetivo mesmo era derrotar o Danzo, que muita gente ignora o fato de que ele era um cara muito forte e nível Kage sim. Não à toa o Sasuke teve que apelar para tudo que ele tinha no seu arsenal, desde usar o Amaterasu e o Susanoo para defender e atacar com arco e flecha. E eu ressalto que essa nova versão inclusive era mais forte que a anterior, devido às capacidades ofensiva e defensiva estarem mais fortalecidas. Só na parte mental e psicológica que ele regrediu um pouco, mas certamente ele voltou ao status de poder de nível Kage. E justamente em razão desse uso indevido que ele pagou um alto preço ao usar os seus olhos de forma tão descabida. Mais uma vez ele foi nerfado ao ficar cego, e nessa condição basicamente encerraria sua vida como ninja, porque sem enxergar absolutamente nada, não teria como lutar. Um Uchiha sem os olhos é a mesma coisa que um leão sem dentes. Dito isso, ele precisou recorrer ao transplante dos olhos do Itachi para recuperar a visão e as habilidades visuais. Agora nessa condição e com a versão final do Mangekyo Sharingan, ele podia usar as suas técnicas sem se preocupar se iria ficar cego ou não. Aqui eu não tenho dúvidas, ele se consolidou de vez no nível Kage e não se desenquadrou mais dessa definição. Percebem como o nível de poder do Sasuke variou muito e era bastante volátil? Resumidamente, o ponto em que ele chegou nesse patamar de poder de nível Kage é bem questionável, já que ele passou por inúmeras situações de ganho e perca de força. Você pode preferir a versão do Sasuke Hebi ou a do Sasuke Taka, e tá tudo bem, mas como o objetivo do vídeo é dizer quando o Sasuke atingiu o nível Kage, eu acredito que o Sasuke Hebi chegou lá em razão de todos os feitos dele. Posteriormente ele passou por uma pequena regressão de força e só recuperou esse status ao despertar o Mangekyo Sharingan. Depois ele foi outra vez nerfado ao ficar cego e só voltou ao nível Kage quando ele pegou os olhos do Itachi. Então definir quando o Sasuke chegou no nível Kage é algo muito subjetivo e vai da sua opinião. Inclusive, comenta aqui embaixo quando exatamente você acha que o Sasuke chegou no nível Kage. E vale lembrar que tudo isso reflete meramente a minha opinião e você pode ficar à vontade para discordar de forma respeitosa, por gentileza. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo, meu caro, porque isso me ajuda muito. Você pode até se inscrever no canal para receber mais vídeos legais de Naruto, e agora eu tô com a aba de membros disponível para você que quer contribuir e ajudar a fortalecer o meu trabalho. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.